Clang! A batalha começou quando a espada de duas mãos de Franz foi bloqueada pelo escudo de Elish. E Elis brandiu seu machado no momento em que ele bloqueou a espada enquanto Franz rodou o pulso segurando sua espada como um moinho de vento para desviar o machado do seu oponente. Clá! Houve um som forte de colisão quando a espada e o machado se encontraram. Mas os ataques de Liris não terminaram ali. À medida que o machado e a espada colidiam, ele virou o corpo, tentando atacar Franz com o escudo. Franz bloqueou o escudo, baixando a posição de sua mão no cabo da espada. Svoon! Seu corpo foi pressionado no ar ao bloquear o ataque. Uma distância foi criada entre eles e os homens retomaram temporariamente a se observarem para o próximo movimento. Aqui. Franz pensou. Ele realmente é incrível. Franz tinha aprendido a avaliar a força relativa do seu oponente cruzando armas pelo menos uma vez. E esse homem era forte. Quando comparou as formas como a arma foi usada, a velocidade, o movimento do seu inimigo, o dos Trolls contra os quais lutou e contra a batalha com o mestre caçador Key, percebeu que o poder de Elish era muito parecido com ele. Apesar do fato de que ele tinha o título de O Escolhido que lhe concedeu um super buff. Se eu não tivesse esse título, eu teria sido o único em desvantagem. Enquanto Franz pensava em tudo isso, voou! Elish avançou para ele com seu escudo na frente. Franz estava prestes a se esquivar e atacar Elish. Mas naquele momento, Elish girou uma vez e sem nem mesmo olhar, ele balançou o machado. Ele rejeitou o movimento originalmente evasivo e não era algo que poderia ser desviado. Franz balançou sua espada contra ele, tentando mais forte permanecer no alvo e acertar um golpe. Pof! O machado de Elish penetrou na armadura no ombro de Franz. No mesmo momento, a espada de Franz cortou a coxa de Elish. Urg! Ug! Cada um dos caçadores deu um passo para trás, longe um do outro como se tivessem concordado de antemão. Ambos os cubos de Franz e Elish soaram com a voz da operadora. Você atacou seu colega caçador, introduzindo o estado Troll. Os caçadores no estado Troll recebem penalidade de 10% para recompensas da raid. E no caso de o Troll ser morto por outros caçadores, isso não infligirá o estado Troll no atacante. Tal era a ironia de Franz, que agora se tornou o Troll que tanto desprezava. Mas Franz decidiu pensar diferentemente porque Elish era mau. Se Franz se tornaria um Troll pelo sistema ou não? Ele ainda pensaria que remover Elish era uma ação necessária e justa. Oh! Franz ergueu a espada e gritou. Eletro! A eletricidade começou a fluir de suas luvas e entrou na sua lâmina. Elish observou Franz avançar. Franz não conseguiu dar a Elish um momento para analisar e, quando sentiu que sua lâmina estava quase totalmente carregada, ele se aproximou de Elish e balançou a lâmina em um amplo arco com a esperança de que Elish bloqueasse com seu escudo. Mas Elish esquivou o ataque de Franz em vez de usar seu escudo para bloqueá-lo. Ele deve ter instintivamente sentido que ele não deveria bloquear com seu escudo metálico. Franz mordeu os lábios. Tomar decisões calmas, separadas e detalhadas foi o que Elish era melhor. Franz tentou pegá-lo, mas Elish estendeu a mão e gritou um feitiço para afastá-lo. Empurre meus inimigos!
Rajada. Franz moveu seu centro de gravidade usando sua lâmina e pousou enquanto girava. Mas no momento em que ele pousou, sua lâmina foi descarregada depois de ter atingido a neve no chão, derretendo a área ao seu redor. Os únicos motivos pelos quais ele conseguiu usar eletricidade em seus ataques eram por causa de suas luvas elétrico e suas propriedades elétricas, excluindo-as. Nenhum dos seus outros equipamentos possuíam propriedades elétricas. Ele poderia até se eletrocutar se não fosse cuidadoso. Ele levantou sua lâmina, mas notou que o poder contido em sua espada havia diminuído significativamente. Provavelmente dissipou na neve e na água. Franz olhou para Elish. Ele calculou isso também? Naquele momento, Elish olhou para a lâmina e disse: o poder dos relâmpagos. Interessante. Então eu também me prepararei. Ele segurou seu machado e disse: borda fantasma. Seu machado brilhou com uma misteriosa e ameaçadora aura azul. Asterisco, o que é isso? Pensou Franz. Mas Elish correu até ele imediatamente. Franz assumiu uma posição defensiva para explorar as capacidades do machado modificado. Ele bloqueou o machado voador com sua lâmina. Clang! Era um bloqueio perfeito usando o lado largo da lâmina. Mas a aura azul do machado passou. Franz não pensou muito nela porque não parecia muito. Mas quando atingiu os dedos, ele sentiu dor indescritível e gritou: Arg! Franz saltou para trás, apenas segurando sua espada. Seus dedos pareciam como se estivessem queimando pela aura azul fantasmagórica. O que? Fogo? Elish não deu a Franz um momento para pensar e continuamente balançou seu machado, sentindo que seus ataques estavam passando. Toda vez que ele balançava seu machado, uma aura de lâmina azul semelhante explodiu, cortando o ar até era audível, tornando-a perigosa, como Elish tinha feito anteriormente. Franz concentrou-se em esquivar os golpes em vez de bloqueá-los com sua arma. Essa é uma aura de lâmina perigosa. Vamos esquivá-la por enquanto até que ela se extinga. Cada habilidade ativa tem um limite de tempo. Franz decidiu arrastar a luta até o final do seu tempo ativo. Ambos tinham velocidades semelhantes de qualquer maneira. Franz não achou que era difícil, enquanto recuava para trás. Quando viu Elish fazer um grande balanço, ele se esquivou, curvando-se. Mas quando olhou para trás, viu que Elish usou o impulso do balanço para girar e lançar um ataque contra ele usando o escudo na mão esquerda. Franz, que se concentrou em esquivar os golpes do machado, tomou um golpe apropriado do escudo e recuou. Bum! Ah! Elish não poupou tempo em aproveitar a situação e pulou em Franz enquanto segurava seu machado. Franz não teve escolha senão bloquear o ataque recebido. Clang! Ele podia ver a borda azul passando além do som de espadas colidindo e finalmente poderia descobrir o que era. Ele conseguiu perceber quando ele pegou um sopro de ar imensamente frio enquanto lutava contra Elish. Isso é semelhante aos ataques que a bruxa de gelo usou. A dor que ele sentia em seus dedos não era dor de queimação, mas de ser congelado. Ah não! Morra! Elish empurrou para baixo contra Franz, adicionando mais força no machado.
A borda azul fria começou a atingir o nariz. Sung Jin olhou ao redor dele. A quarta dimensão estava vazia, tendo apenas o cadáver da bruxa de gelo. Não havia cadáveres de caçadores mortos nem os sons dos trolls lutando. Isso significava que os trolls da dimensão atual deveriam estar longe, em algum lugar na planície congelada. O rosto de Sung Jin franziu. Droga! Eu vim a uma dimensão irritante. Havia apenas 40 minutos até o final da raid e ele teve que ir caçar trolls de outra dimensão usando seu último mármore do buscador de trolls. Sung Jin subiu ao telhado e viu que a peça oculta, a estrela do inverno, tinha sumido. Bem, onde você iria depois disso? A estrela do inverno realmente não se classificou como uma peça oculta, uma vez que não estava exatamente oculta e parecia um ornamento comum do palácio. O que Sung Jin infelizmente achou, apesar de encontrá-la derretendo todo o palácio. Mas deve ter sido um item incrivelmente difícil de encontrar. Para ter encontrado isso, deve ter havido um caçador capaz no grupo. Então, eu me pergunto onde ele pode estar. Sung Jin olhou para além da escuridão usando a visão fantasma de Besgoro. Ele podia ver os cadáveres de um Yeti e um tigre dente de sabre atrás do palácio. Deve ser nessa direção. Ele olhou para além da área e encontrou incontáveis braços e pernas que haviam sido cortados ao longo da planície congelada e ensanguentando. Eles mataram o chefe oculto? Sung Jin pulou para baixo, deslizando pelos lados do palácio. E pulou de novo quando chegou a meio caminho. Embora fosse um pouco alto. Tendo equipado Diora, calças de penas caídas. A sua passiva foi capaz de negar a maior parte do dano de cair do alto. Assim que aterrissou, ele usou passos rápidos e correu de forma explosiva ao longo da planície congelada. Se eles pudessem encontrar a peça oculta, poderiam matar o boss oculto também. Certamente. Esse grupo é forte, pensou Sung Jin. Ele ouviu os sons de batalha em torno de onde ele encontrou o cadáver do boss oculto. Eu estou quase lá. Sung Jin tirou luz espectral e artêmio das suas 4 katanas, pois eram eficazes contra múltiplos alvos. Quando ele passou pelo cadáver do boss oculto, ele foi tomado de surpresa. Foi porque havia um rosto familiar no grupo. Sung Jin disse seu nome em voz alta. Baltrin? O homem lutando contra o troll foi Baltrin. Ele era o policial negro que Sung Jin encontrou no primeiro capítulo. Mas agora ele estava sangrando, mal bloqueando os golpes contra o troll. Sung Jin correu para ele sem hesitação. Baltrin estava sendo atacado pelo troll que era um lanceiro, atacando de longe. Desista, amigo. Você acha que pode arrastar isso por mais 40 minutos? Mas não demorou mais de 4 segundos para parar seus ataques. Clang! Sung Jin afastou sua lança. Sweep! Cortou seu pulso fora. Poofo! E chutou o tronco dele. Cu! Ele não conseguiu sequer gritar corretamente ao ter seu torso chutado diretamente e ficou preso na neve. Sung Jin aproximou-se dele e o matou no lugar. Cu! Sung Jin virou-se para olhar para Baltrin apesar de ter 2 itens caídos pelo troll. Baltrin olhou e piscou para a situação recém-desenvolvida.
Ele só reconheceu quem era o mediador depois que a pessoa tirou o capacete. Você é Mestre Caçador. Kay. Baltrin veio até Sung Jin. Apesar de perder sangue, e agarrou suas mãos. É tão bom vê-lo novamente. Mestre Caçador Kay. Você se lembra do que eu disse quando nos despedimos a última vez? Que nos encontraríamos de novo. Indiscutivelmente. Ver alguém familiar nas raids anteriores era uma coisa acolhedora. Sung Jin também se sentiu feliz. Sorrindo, ele disse: é bom que você ainda esteja vivo. Muito bom. É muito bom vê-lo novamente. Você continua bem. Ouvindo Sung Jin falar, Baltrin respondeu respeitosamente: naquele tempo, a clava heroica que você me deu a um preço muito baixo me permitiu superar os primeiros capítulos sem muito problema. Claro que, à medida que o tempo passou, as raids se tornaram mais difíceis. Mas graças à clava consegui obter pontos de contribuição muito mais elevados nos capítulos iniciais. O que me ajudou a sobreviver. É tudo graças a você que consegui chegar até aqui. Em resposta aos agradecimentos de Baltrin. Não. Você deve agradecer sua liderança e habilidades de tomada de decisão. Disse Sung Jin com humildade. Mas ele sentiu que Baltrin também estava certo em dizer isso. A partir de sua experiência. Nos capítulos iniciais, os itens de nível heróico droparam somente se o boss oculto foi morto e a raid chegasse a 100% de conclusão e, mesmo assim, só droparia para os caçadores que conseguiram obter um mínimo de 20 a 30% em contribuição da raid. Então, de 100% de porcentagem no total, o caçador teria que ter entre 20 a 30% no mínimo. Seria difícil para qualquer novo caçador que estava ocupado tentando se adaptar às suas circunstâncias para alcançar esse resultado. Mesmo que alguém monopolizasse tudo, mais especificamente, se todos em seu grupo tivessem morrido na raid, os caçadores que ainda não tinham uma compreensão clara de como as recompensas foram calculadas provavelmente evitariam sair do seu caminho para buscar mais monstros. Então, obter um item de camada heroica de Sung Jin no capítulo 1 foi uma grande bênção. Só por ter uma arma excepcional. Ele havia começado alguns passos à frente dos outros. Baltrin de repente coçou a cabeça e pediu desculpas. Eu sinto muito. Mas... Sung Jin parecia confuso. Eu vendi a clava para a loja de armas quando encontrei algo melhor. Disse Baltrin. Não. Eu entendo. Estamos no capítulo 11 e você não deve usar itens de grau heróico. Obrigado pela compreensão. Não se preocupe. É uma coisa normal a fazer. De qualquer forma. Sung Jin deu uma olhada na clava que Baltrin segurava enquanto falava. Era uma arma bruta brilhante. Completamente negra. Desde o cabo até a ponta. Ao olhar mais de perto, Sungu percebeu que se parecia muito com sua espada Ariane. Essa clava foi criada usando o coração de dragão? Baltrin ficou surpreso com a observação de Sung Jin. Oh! Eu sabia que você reconheceria isso.
Teria sido difícil para você encontrar a peça oculta lá. Ah! Eu tenho o título. Caçador de Tesouros. Este título permite que você... Eu também o tenho. Oh! Claro! Você tem. Acho que estou tentando se mostrar em frente ao verdadeiro caçador de tesouros. Está bem. O caçador de tesouros é um excelente título para ter. Disse Sung Jin. Sim. Tendo visto o senhor. Tentei procurar elementos ocultos. Tentei procurar por eles eu mesmo. E então consegui ganhar o título Caçador de Tesouros. Agora que Sung Jin olhou, ele percebeu que a clava não era a única que ele deu a Baltrin. Esse policial foi rápido e deve ter seguido seu exemplo em busca dos bois ocultos. Depois de ter acesso à habilidade ativa do título Caçador de Tesouros, procurei o maior número possível de peças ocultas. Bem, tem havido muitos casos em que eu também quase perdi minha vida para os bosses ocultos. Uau! Entendo. Sung Jin percebeu que encontrou a peça oculta. A Estrela do Inverno. Nesse grupo. Eu acho que ele tem as habilidades. Pensou Sung Jin. Nunca tendo esperado que o caçador de tesouros tivesse sido Baltrin. Sung Jin perguntou. O que aconteceu durante a raid? Oh! Conseguimos cuidar do boss e encontrar a peça oculta sem perder ninguém. Mas... foi o boss oculto que nos causou problemas. Não estávamos totalmente preparados para as mudanças em suas posições. E perdi alguns homens. Mudanças nas posições? Ele pensou momentaneamente em suas memórias do passado antes de regressar e assentiu. Oh sim. Havia tal coisa. Quando Sung Jin encontrou o boss oculto, seu grupo não teve trabalho em equipe. Portanto, quase foi destruído a meio caminho. Ele não se lembrou das mudanças, já que elas foram apenas reduzidas. Independentemente de o boss oculto estar em uma posição agressiva ou defensiva. Somente ele e eu restamos. Disse Baltrin ao apontar o Troll morto por Sung Jin. Nós originalmente tivemos 2 lanceiros. Depois de derrotar o boss, apenas consegui sobreviver enquanto aquele homem saiu ileso. Enquanto eu estava recuperando a fôlego, ele começou a me atacar. Suponho que ele tem inveja pela outra metade da contribuição. Baltrin sorriu enquanto respondeu. Provavelmente foi mais da metade. Com exceção do capítulo 1. Onde encontrei você? Mantive o primeiro lugar a cada rodada. Oh! É assim? Baltrin assentiu com confiança. 2 vezes. Sim. Sung Jin examinou-o da cabeça aos pés. Não só ele tinha uma clava feita pelo coração de dragão, mas ele também tinha equipamento bem parecido do seu elmo até suas botas. Ele deve ter crescido mais forte graças ao item e dicas de Sung Jin. Esse Omer. Ele se tornou muito forte. E eu acho que posso confiar nele. Ele sempre foi compatível desde o capítulo 1. Com todo esse mérito,
Ele definitivamente se qualificou para ser transformado em um escolhido. Mas eu ainda devo dar a minha devida diligência. Então, devo dar-lhe um teste final? Sung Jin sentou-se intencionalmente em um tronco e começou a conversar com ele. Então, como você conseguiu chegar tão longe? Essa é a primeira vez que você enfrenta um troll? Ah. Então o que aconteceu é... Sung Jin estava falando com Baltrin depois de sua longa separação. Seu plano era manter uma conversa contínua por um tempo e depois ativar óleo de Jeremias sem que ele percebesse. Não duraria muito. Mas deveria permitir a Sung Jin verificar sua sinceridade. Para mim, a Torre do Mago foi particularmente difícil. Claro. Todas as raids também foram difíceis. Sung Jin esperou o tempo certo para tocar seu brinco. SS. Enquanto Sung Jin trocava agradavelmente palavras com Baltrin, Franz estava ocupado se esquivando do machado de Ilish. Voz. O machado chegou perto do seu rosto. E então, a lâmina azul etérea cortou o seu lábio. Franz, que estava respirando pela boca, descobriu que seus lábios foram congelados de repente. Ele balançou a espada ameaçadoramente. Voz. Para afastar Ilish. E somente após 2-3 segundos. Au! Seus lábios descongelaram por conta própria. Lâmina de congelamento incorpórea. Franz não podia se queixar, pois ele também usava uma espada imbuída de poder de relâmpago. Mas esse capítulo aconteceu em uma planície congelada. Sua espada perdeu seu poder quando entrou em contato com a água ou a neve. Enquanto que o machado de Ilish parecia mais forte ao longo do tempo. Porra! Franz xingou enquanto ele apertava sua espada de duas mãos. Ele não sentiu mais a perna esquerda. Mais cedo, quando ele desviou o machado enquanto ele estava para baixo, a arma tinha batido a perna antes que ele soubesse. É congelamento? Franz pensou quando Ilish começou a caminhar para o lado, mantendo os olhos apertados em Franz como uma espécie de predador. Ele caminhou no sentido horário com Franz no meio. Franz foi forçado a se virar para encontrá-lo. Por que ele está fazendo isso? Mesmo quando ele lutou contra Kei. Esse é o seu jeito como ele luta. Franz conseguiu adivinhar o que Kei estava fazendo, apenas que ele era fisicamente incapaz de manter-se. Mas ele não conseguiu ler o que esse homem frio estava pensando ou como ele ia atacar depois. Foi então. Ilish de repente mudou de direção e começou a caminhar pelo outro lado. Porra! O que ele está fazendo? Pensou Franz. Mas então Ilish de repente avançou para ele. Franz rapidamente puxou a espada nas mãos. Uma vantagem de sua espada sobre o machado de Ilish foi alcançada. Ser capaz de atacar primeiro foi uma grande vantagem. Franz apontou para o corpo de Ilish e lançou um corte horizontal. Mas Ilish baixou o corpo até o ponto em que ele mergulhou no chão. Voz. O balanço de Franz foi largo. Por um momento. Pensou. Ah. Não. Mas então o machado de Ilish também não acertou. Voz. Franz. Que rapidamente corrigiu sua postura. Olhou para Ilish.
O que aconteceu? Ele havia mostrado uma abertura fatal. Mas Elish não o atacou. Elish nunca teria permitido que tal erro acontecesse em circunstâncias comuns. Mas, independentemente, foi uma oportunidade para Franz. Franz se preparou para atacar Elish, que ainda estava no chão. Mas seu pé esquerdo não se movia. O que? Uma vez que Franz olhou para os pés, percebeu que Elish não errou. Seu machado, ou mais especificamente, a lâmina azul etérea, não havia errado. Mas tinha atingido sua coxa esquerda pela segunda vez. Sua perna já estava entorpecida. Então ele não percebeu quando paralisou. Quando Elish tinha andado no sentido horário e depois no sentido anti-horário. Ele devia estar verificando se sua perna estava boa ou não. Franz não tinha certeza sobre o que fazer. Então ele arrastou sua perna imóvel quando ele recuou. Enquanto isso, Elish levantou-se de onde ele estava deitado. Franz começou a temer por sua vida. Elish era um mestre em jogos mentais e físicos. Franz certamente sentiu medo ao enfrentar o mestre caçador Ki. Mas esse medo derivava da diferença absoluta de força. O medo que sentia por Elish era semelhante ao que um espectador do filme de ficção científica poderia sentir ao ver máquinas de guerra sem mente, sem coração, chegarem ao fim da humanidade. Ele não podia deixar de se sentir obrigado a pedir ajuda ao mestre caçador Ki. Franz era um homem com forte senso de orgulho. Mas o fluxo atual de combate havia removido sua inibição dele. Pensou em si mesmo quando viu Elish se aproximar. Eu vou perder. Ele vai me matar sem sequer piscar. Então você nunca trollou antes? Claro que não. Os pensamentos de Baltrin fluíram para Sung Jin. Que coisa estranha para se perguntar. Eu desejo que todos os caçadores trabalhem juntos e acabem com essas raids de uma vez por todas. Claro. Entendo que há trolls por todo lugar. Eu não sei por que ele está me perguntando isso. Mas eu vou dar uma resposta adequada. Esse homem pode ter o potencial de salvar a humanidade. Então preciso fazer o que puder para ajudá-lo. Sung Jin, que ouviu os pensamentos de Baltrin, disse de repente: Baltrin, você passou. E? Passei? Sim. Passou. O que eu passei? Sung Jin tirou a água do batismo do seu casaco e mostrou-a. Você vai descobrir em breve. Desculpe. Você acredita em mim? Certo? Sim. Claro. Então, permita-me. E da mesma forma que ele fez aos outros escolhidos, ele batizou Baltrin. Depois disso, ele deu uma breve explicação sobre as funções do título O Escolhido. Meu Deus! 20% dos seus atributos são concedidos como bônus de atributos a mim? Sim. E? Mas a operadora interrompeu-o com um alarme. 10 minutos se passaram desde que entrou nessa dimensão. Sung Jin se deteve bem ali. Ele ainda tinha mais um mármore do caçador de trolls para usar. Sung Jin disse a Baltrin: se você abrir sua janela de atributos agora, você entenderá. O título já está ativo a 50% da capacidade. O resto dos detalhes. Vou me encontrar com você na hora do jantar e dizer-lhe então.
Eu tenho um lugar que eu preciso ir. Ah, tudo bem. Deixando o confuso Baltrim para trás. Perseguição da justiça. Sung Jin saltou dimensões mais uma vez. Sung Jin chegou à última. A quinta dimensão com uma luz brilhante. Mas assim que chegou, percebeu que cometeu um erro. O lugar que ele chegou. Enquanto ele saltava as dimensões, estava perto de onde o boss oculto estava. E na dimensão atual, o boss oculto ainda estava vivo e bem. Então, o troll ainda pode estar em algum lugar. Sung Jin tentou procurar o Palácio de Gelo. Mas a tempestade de tempestade não o permitiu. A tempestade de neve ainda estava furiosa, significava que o boss normal ainda estava vivo. Sid. Há um troll em um grupo que ainda não matou o boss? Que grupo bagunçado. Operadora. Quanto tempo restante de raid? 32 minutos e 6 segundos. 1. Faltam apenas cerca de 30 minutos. E os membros do grupo dessa dimensão devem estar em algum lugar no Planalto congelado. Sung Jin olhou ao redor dele. Apenas abrindo os olhos. É normal que conflitos internos aconteçam. Normalmente, os caçadores ficam emocionalmente instáveis no caminho para o boss. Quando um ou dois membros estão feridos ou morrem. Mas em uma situação extrema como a que estavam atualmente, onde o troll havia matado o resto do seu grupo, ou os caçadores sobreviventes haviam matado o troll, era improvável que o caçador restante pudesse matar o boss. Se fosse esse o caso, então eles geralmente morreriam de serem mordidos até a morte por monstros, acabando o tempo ou mesmo pelo suicídio. Então ele teve que encontrar os caçadores restantes, troll ou não, o mais rápido possível. Mas a questão era que era extremamente difícil encontrar alguém em uma tempestade de neve como aquela em que ele estava. Sua montaria fantasma, que era especialmente eficaz em tais circunstâncias. Sombra corredora. Agora estava descansando nos estábulos da 99 Noites. Isso é irritante. Não era prático buscá-los através da visão fantasma de Besgoro, pois sua gama era limitada. Era impossível saber onde alguém estava no Planalto congelado. O que fazer? Depois de pensar por um momento. Eu só posso confiar. Sung Jin pensou e gritou seu último familiar. Caim. Ele jogou a sua estatueta de madeira e foi invocado com um cônico Poof. Caim ficou em cima do planalto e gemeu. GRR. Com a língua e piscou. Parecia que ele estava tendo dificuldade em se adaptar às condições climáticas. Mas ele era o familiar mais confiável de Sung Jin. Está muito frio. Não é, Caim? Desculpe. Por invocá-lo aqui. Disse Sung Jin, agarrando-se ao pescoço dele. Caim deu um uivo curto. Mas ele ficou quieto. Deve ter sido pelo menos suportável em relação a quando ele foi invocado no deserto de Kuta. Você consegue cheirar algum caçador aqui? Perguntou Sung Jin. Sniff. Sniff. Depois de cheirar algumas vezes, Caim respondeu sem muita confiança. Sung Jin sentiu uma perda do que fazer quando mesmo seu famoso Caim parecia estar perplexo.
Mesmo? O que deveríamos fazer? Enquanto Sung Jin estava mordendo seu lábio inferior, Caim deixou escapar um uivo. E logo, pequenos lobos começaram a aparecer em torno de Caim. Dos lobos terríveis que eram apenas um pouco menores do que Caim aos lobos cinzentos, que eram apenas metade da altura. Uma vez que 20 lobos foram invocados, Caim soltou outro uivo. Era um uivo inteiramente diferente desde o início. Um que tinha uma variedade de tons. Os lobos se espalharam e se dispersaram no planalto congelado ao ouvir o uivo. Dó! Sung Jin não pôde deixar de exclamar. E Caim virou-se para olhar para o mestre como se quisesse dizer: me elogie. Sung Jin deu um tapinha em sua cabeça. Bom trabalho, Caim. Sung Jin observou os lobos correrem para longe. Eles correram ferozmente através do vento. Apesar da tempestade de tempestade, Sung Jin se lembrou dos lobos da floresta de Aena. Bem, os lobos eram melhores em cooperar do que a maioria das pessoas. Enquanto Sung Jin estava perdido em pensamento, a operadora deu um anúncio. O escolhido solicitou sua teletransportação. Você aceitará o pedido? Ainda não terminei a caça de trolls. Sung Jin olhou para o cubo por enquanto. Na tela apareceu um homem árabe com um turbante. Um árabe com quem não conhecia. Sung Jin pensou por um momento. Quem? Mas então o homem falou. Opa! Foi quando Sung Jin percebeu quem era. Havia apenas uma pessoa que o chamaria de Opa. Ela era Seren. Mas ouvir um árabe de meia-idade que usa um turbante o chamar de Opa pareceu muito estranho. Ah! O que foi Seren? Onde está a peça oculta nessa raia? Não podemos encontrá-la. Você matou o boss oculto? Sim. Agora mesmo. Mas não podemos descobrir onde a peça oculta está localizada. Ninguém no meu grupo também tem caçador de tesouros. Você pode encontrar ela para nós? Quero dizer. Volte para o Palácio da Bruxa de Gelo e procure no teto. Há uma coisa em forma de estrela. Essa é a peça oculta. Ah. Realmente? Sim. Vá em frente, colete A. Estou ocupado e não posso ir lá agora. Ok. Entendi. Desculpe, Opa. Por incomodar você. Não. Não é um problema. Vá buscá-la agora. Ok. Uma vez que ele terminou sua conversa, ele disse ao cubo: rejeitar pedido. Você rejeitou a teletransportação. Sung Jin ficou feliz por o problema ser resolvido com uma simples explicação. Se ela tivesse pedido que ele ajudasse a matar o boss oculto, Sung Jin teria que escolher entre caçar trolls ou ajudá-la. Fico feliz que não tenha sido nada importante. Mas... Então... Ele ouviu outro anúncio da operadora. O escolhido solicitou sua teletransportação. Você aceitará o pedido? Sung Jin olhou para o cubo. Dessa vez era nada. Ei! Que? Desculpe. Mas... Estamos diante do boss oculto. Você poderia vir e ajudar rapidamente? Falando no diabo. Por quê? Você acha que vai ser difícil de vencê-lo?
Não. É. Há muitos idiotas no meu grupo. Sung Jin coçou a cabeça. Ele entendeu o desejo de Nada de minimizar o risco em um lugar onde ela estava colocando sua vida em jogo. Mas ela poderia derrotar o boss dessa dificuldade. Ela era habilidosa o suficiente para se tornar uma das 10 finais no passado. Afinal, Sung Jin disse a ela. Mesmo assim, você deveria ser mais do que capaz de matar o próprio boss. Você até teve o bônus que lhe dei. 1. Isso é assim? Sim. Na luta, há um comandante. E às vezes ele emite o comando parede de escudos. Se os zumbis forem atacados nos escudos, então o inimigo vai contra-atacar. Use essa abertura para atacar, junto com os caçadores. Além disso, pode avançar. Basta ter todos espalhados se você ouvir isso. Você deveria estar bem com isso. Nada. Que estava ouvindo sua explicação. Então olhou para ele nos olhos como ela disse. 1. Então você não está vindo? É bom estar no lado seguro. Não? Eu tenho algo que eu tenho que fazer aqui. Vá em frente e tente primeiro o boss. E se você realmente sentir como se não consegue, então me chame. Eu irei nesse momento. Sério? Está bem. Então vou tentar lutar por 10 minutos e chamar você se eu precisar de ajuda. É possível retentar uma invocação 10 minutos após a rejeição. Ela deve ter sentido que essa luta seria bastante difícil. Está bem. Tente fazer você mesma primeiro. Está bem. Rejeitar pedido. Sung Jin rejeitou 2 pedidos de invocação seguidos. Aya. Estou ocupado também. Ele havia dito a eles para chamem quando vocês precisarem de mim, mas ele também não queria que os escolhidos dependessem demais dele. Ele ainda não terminou de caçar trolls. Então, de repente, Caim, que estava sentado ao lado dele, levantou-se e soltou um uivo curto. Sung Jin olhou para ele. O que foi? Caim? As orelhas de Caim foram levantadas. Logo depois, mesmo Sung Jin podia ouvir o uivar dos lobos de longe. Os uivos continuaram. Caim olhou para Sung Jin e deu outro uivo curto. Tudo bem. Guie o caminho. Caim. Sung Jin comandou. Mas Caim caminhou até ele e sentou-se diante de Sung Jin. O quê? Você quer que eu o monte? Sung Jin fez estranhamente o que Caim queria e montou em suas costas. Ele não poderia ter imaginado que um dia ele montaria em cima de Caim, que originalmente era tão alto quanto seus joelhos. Mas agora que ele olhava para o lobo, certamente parecia grande o suficiente para montar. Uma vez que Sung Jin subiu em suas costas, Caim correu como o vento através da tempestade de neve no planalto congelado. Vão embora! Bastardos! Vozes humanas. Ele também podia ouvir lobos. Ao ouvir isso, Caim correu ainda mais rápido. De longe. Anel de Gogo. Alguém lançou um feitiço.
Sung Jin viu a pessoa através da visão fantasma. Não por causa do feitiço, mas porque todo o seu corpo estava vermelho brilhante. Caim. Ali. Sung Jin tirou o sino do mestre e tocou-o 2 vezes. Ring ring. Então Caim, que já estava correndo a uma velocidade perigosa, disparou como uma bala. Sung Jin, que estava segurando os ombros de Caim, pulou no momento adequado e pousou na neve depois de um salto mortal no ar. Mas... Ah! Ouviu alguém gritar com dor. Quando Sung Jin se virou para olhar, Caim e seus companheiros estavam rasgando o homem em pedaços. Todos estavam se movendo a uma alta velocidade. Sung Jin olhou para o sino dele. Espere. Isso afeta invocações da invocação também? O troll sem nome desapareceu, deixando para trás 2 itens. Sung Jin matou o troll sem mover um dedo. Bom trabalho, Caim. Uf! Sung Jin pegou o item do troll e deu uma olhada. Não há mais trolls? Ou sobreviventes? Se houvesse mais trolls, ele precisava caçá-los. Se houvesse sobreviventes, ele poderia fazer o que fez na Toca do Dragão e se oferecer para matar o boss por eles. Embora ele não pudesse pedir a moeda branca, ele poderia dizer: eu sou um ajudante. E a maioria das pessoas que enfrentam uma morte iminente antes do tempo limite iriam com prazer lhe dar qualquer coisa que ele pedisse. Caim. Existe algum outro? Mas então. O cubo deu mais um pedido de invocação. O escolhido solicitou sua teletransportação. Você aceitará o pedido? Sung Jin franziu a testa. Uma invocação rejeitada não pode ser retentada até 10 minutos. Em outras palavras, a pessoa que solicitou o teletransporte não era outra senão Franz. E Franz era o tipo de pessoa que era teimosa e não pedia facilmente ajuda. Eu pensei que eu poderia acreditar em você. Sung Jin verificou a imagem vinda do cubo. Senhor. Kei. Aqui. Mas Franz não pôde continuar a falar. Relâmpago. A luz ofuscante do relâmpago escorregou pela tela. Sung Jin piscou quando viu isso. O que está acontecendo? Franz já não apareceu na tela. Clang. Clang. Ele só podia ouvir os sons de lâminas colidindo. Sung Jin pensou por um momento. Não havia boss ou boss oculto que usasse magia de relâmpago nessa rodada. Asterisco em outras palavras. Um troll? Sung Jin estava dividido quanto ao que deveria fazer. Mas eu ainda não sei se há alguém restante nesse reino ou não. Mas então ele viu o troll com uma aura vermelha passar pela tela. Ele viu um homem com um machado e um escudo da visão de perfil. Ao ver a pessoa, Sung Jin sentiu um arrepio descer sua coluna vertebral. Mishi! Mas não havia tempo para se surpreender. Se ele fosse realmente Lishi, então o escolhido poderia morrer. Sung Jin gritou para o cubo. Mova! Quero dizer. Invoque. Quero dizer. Eu irei. Seja o que for. Apenas me envie agora. Um brilhante pilar de luz desceu de cima. Sung Jin não pôde deixar de saltar com suas pernas com impaciência enquanto esperava. Normalmente,
Ele ficaria calmo enquanto esperava obedientemente o teletransporte. Mas ver um vislumbre do rosto de Elish pelo cubo o encheu de uma sensação de urgência. Eu realmente vi Elish? Se ele realmente é o inimigo. Mesmo Franz, que tinha o buff de o escolhido, teria um tempo difícil. Foi porque Elish era um homem com força de aço e julgamento impecável. Um caçador quase perfeito. Sung Jin pressionou o cubo inocente. Apresse-se. Mande-me. Claro. Não fez diferença quanto à velocidade da qual Sung Jin foi teletransportado para a nova dimensão em que Franz esperava. Uma vez que ele chegou ao planalto congelado, Sung Jin rapidamente examinou seus arredores. Franz estava deitado na neve. E Elish ficou de pé sobre ele enquanto segurava um machado sobre a cabeça. Um momento de grande perigo. Sung Jin rapidamente disparou a espada da mão direita. Para! Please! Que estava prestes a trazer seu machado para baixo. Sentiu a espada voando em sua direção e saltou para trás. Sung Jin frustrou com sucesso seu ataque. Aia! Recuperou a espada. Elish olhou para a direção da qual a espada tinha vindo. E os dois homens estreitaram os olhos. Sung Jin mordeu seu lábio inferior. Realmente. Elish. O fato surpreendente foi o título de Elish. Ele estava usando o título que Sung Jin acabou de obter hoje. Elish perguntou a Sung Jin. Quem é você? A aura vermelha que cercava seu corpo indicava que ele estava em um estado de troll. Mas Franz também teve a mesma aura. Não era provável que Franz, que desprezasse trolls, atacaria Elish para roubar sua contribuição. Não sei o que está acontecendo. Mas Sung Jin confiou mais em Franz. Sung Jin preparou suas armas e atacou Elish para salvar Franz. Franz foi o primeiro caçador em quem ele usou a água sagrada do batismo. Ele não queria perdê-lo aqui assim. Elish não entendeu o que estava acontecendo, mas assumiu uma posição defensiva por enquanto. Sung Jin lembrou o passado. Sung Jin. Você cuida da parte traseira. Você pode cuidar disso. Certo? E uma vez que você acabar, volte para frente e ajude a Nada também. Ele era um homem frio. Mas ele não era alguém que causava problemas a outras pessoas. Por enquanto. Sung Jin só queria empurrar Elish para longe de Franz. Então ele balançou sua espada como uma ameaça ao invés de para tentar matar. Ele balançou 2 vezes. E foi o suficiente para cumprir seu objetivo. Uma vez que Elish percebeu a velocidade de Sung Jin, ele teve que recuar ao levantar o escudo. Enquanto isso, Sung Jin aproximou-se de Franz. Ele estava sangrando contra os muitos cortes. Mas não era fatal. O que aconteceu aqui? Ele matou os outros. Então eu o desafiei. Sung Jin olhou para Franz. Se alguma coisa fosse boa sobre ele, era sua honestidade. Uma honestidade limitada à ingenuidade. Não tenho desculpas. Eu pensei que poderia ganhar. Então demorei para pedir ajuda. Que? Ele mordeu os lábios e franziu a testa como se ferisse seu orgulho.
embora ele tenha perdido. Sung Jin gostou ainda mais desse homem. As pessoas que desejava escolher não eram caçadores que eram fortes como o aço, mas homens honestos como ele. Sung Jin virou-se para encarar Ilish. Não. Está bem. Aquele homem. Enquanto isso, Ilish estava usando seu título de coração congelado. Operadora. Me mostre os atributos desse mediador. Ele estava olhando os atributos de Sung Jin sem permissão. Ilish não se surpreendeu. Mas uma vez que viu os números, seus olhos cresceram antes de voltarem ao normal. Apenas o que? Sung Jin levantou-se e deixou Fran sozinho no chão. Ilish estava olhando para frente e para trás entre Sung Jin e Franz. Ele devia estar juntando o enigma. Sung Jin estreitou os olhos e preparou sua espada. Mas então Ilish cobriu-se com o manto dele e disse: caminhar nas sombras. E desapareceu de vista. Era um item de invisibilidade. Sung Jin ficou tenso por um momento. Um ataque surpresa poderia vir voando para ele a qualquer momento. Mas Besgoro disse a ele: que é um campo de neve. Procure pegadas. E como ele sugeriu. Sung Jin baixou o olhar. A visão fantasma de Besgoro permitiu que Sung Jin visse a área circundante e as impressões com muita clareza. Ele estava aqui agora. Ele prestou atenção às pegadas na neve. Os passos estavam por toda a parte devido à luta anterior. Mas Sung Jin conseguiu distinguir os passos pelo tempo. Esses são meus. Esses são de Franz movendo-se para trás. E Ilish é. Ele viu que os passos de Ilish mudaram de direção e se afastaram dele. E continuaram para longe. Sung Jin logo percebeu. Ele fugiu. Ilish era um homem inteligente. Uma vez que ele viu os atributos de Sung Jin através de coração congelado, ele deve ter determinado que ele não poderia ganhar. Sung Jin perseguiu os passos. Enquanto corria, pensava em todos os tipos de pensamentos. Eu não posso acreditar que Ilish foi realmente um troll. Eu acreditava nele como um aliado confiável. Então é assim que ele se tornou tão forte? Ele pensou na possibilidade de que Ilish pudesse ter confiado em trollar para se fortalecer. Mas ver a prova o decepcionou sem fim. Sung Jin se decidiu. Ele estava um pouco hesitante porque estava de frente com seu antigo companheiro. Mas se esse método era o que Ilish usou para chegar aos 10 finais, então, apenas quanto ele pecaria até então? Na verdade, não posso perdoá-lo. Sung Jin segurou suas duas espadas e correu atrás dos passos. Depois de um minuto, os passos de Ilish de repente pararam. O que é isso? Ilish apareceu no ar e veio balançando seu machado. Sung Jin levantou rapidamente a mão esquerda com Artêmio para bloquear o golpe. Ilish, que falhou em sua emboscada, recuou um passo. Ele avançou para Sung Jin e voltou a girar seu machado. O homem era rápido, mais direto. Ao invés de confiar em habilidades extravagantes e complexas, ele se esforçou para encontrar as formas mais eficazes e eficientes de derrotar o inimigo. Mas essa foi a pior maneira de lutar contra Sung Jin porque significava que ele estava envolvido em uma pura competição de atributos.
Clang! Sung Jin usou a sangue vingado para bloquear o machado e usou sua força para afastar Ilish. Então ele usou Artêmio para atacá-lo. Clang! Mas ainda assim, o ataque de Ilish era digno de um homem que chegou aos 10 finais. Ao contrário dos outros Trolls, ele conseguiu bloquear o ataque de Sung Jin pelo menos uma vez. Ilish, que não teve êxito com seu ataque furioso, tentou usar magia para escapar da situação. Empurre meus inimigos. Rajada. Mas esses truques não funcionaram em Sung Jin. Absorver magia. Artêmio soltou uma luz roxa enquanto absorvia o feitiço. Sung Jin avançou para Ilish imediatamente. Uma vez que o feitiço de Ilish foi bloqueado, ele levantou seu escudo apressadamente para se defender. Bang! A espada de Sung Jin e seu escudo entraram em choque, criando faíscas. Sung Jin olhou para o escudo. O escudo estava decorado com uma insígnia em forma de leão e parecia familiar. Esse era o escudo que ele usava. Foi o item que ele trouxe para a última raid. Isso significava que era um item incrivelmente bom. E vendo que se manteve bom depois de receber um golpe direto da Sangue Vingado foi a prova de sua qualidade excepcional. Era um item de grau lendário no mínimo. Não teria resistido seu ataque se fosse um item de grau heróico ou abaixo. Ele teria dividido pela metade e desmoronado. O machado foi movido como um golpe de segmento. Mas havia algo estranho sobre o machado. Uma imagem azul depois escapou do machado e congelou a mão de Sung Jin. Sung Jin recuou com a mão atrás dele. Então Franz não perdeu para ele sem razão. Não posso perdoar esse homem. Sung Jin ergueu a espada e murmurou. Fogo de cabra. Dos 4 animais gravados no anel em sua mão. Quimeral. Os olhos da cabra começaram a brilhar. Uma vez que ele se tornou imune a efeitos de congelamento. Sung Jin girou a Sangue Vingado e Artêmio ao mesmo tempo. Ele pegou emprestado o poder do anel dos gêmeos siameses para balançar as duas espadas livremente. Mas Ilish continuou a bloquear seus ataques incomuns. Clang! Clang! Bang! Clack! O fato dele poder bloquear os ataques de Sung Jin apesar da imensa diferença nos atributos significava que ele era capaz de prever os ataques de Sung Jin. Observando seus movimentos e as duas espadas ao mesmo tempo. Foi uma exibição impressionante de habilidades. Quase nenhum dos outros caçadores seria capaz de fazer uma façanha semelhante. Mas ele era forte apenas quando comparado com outros caçadores. Uma vez que Sung Jin começou a atacar com seriedade, tornou-se pressionado a defender adequadamente. Às vezes, ele era um pouco lento demais ao ler a direção do ataque e tomou um pequeno corte. Sung Jin adicionou mais uma habilidade na confusão. Frenesi. Suas espadas começaram a se mover ainda mais rápido. Ilish, que estava acumulando cortes, teve seu machado derrubado de sua mão. Clang! Ele tentou saltar e pegar o machado. Mas Sung Jin apontou Artêmio e disse: Expelir! Ele usou o rajada anteriormente absorvido para jogar o machado longe. A luta acabou. Pensou Sung Jin. Então,
por mais forte que seja. Esse é o limite dele. Se ele tivesse que lutar contra Elish antes da regressão, ele teria que colocar sua vida em jogo e usar tudo o que ele tinha para sobreviver. Mas agora, mesmo que ele ponha de lado todas as suas grandes armas, Anel do Grande Sábio, Romance dos Três Reinos, Caim, Soldamir, etc., ele ainda poderia ganhar sem muita dificuldade. Sung Jin aproximou-se dele com a espada desembainhada. Mas então o homem prostrou-se e disse: Perdi. Ele era um homem de julgamento frio e preciso. Ele deve ter sabido que Sung Jin era alguém que ele não poderia derrotar em um único combate. Então ele fugiu com um item de invisibilidade e lançou um ataque furtivo do nada. E uma vez que viu o efeito especial da Artêmio, ele desistiu completamente de tentar lutar. Sung Jin olhou para ele e disse: Tanta decepção. Elish. Elish ergueu a cabeça. Meu nome. Como? Apesar de olhar para ele de uma posição mais baixa, seus olhos brilhavam. Seus olhos sempre foram bons. Seus olhos viram tudo, permitindo que ele fizesse um bom julgamento. Mas, por mais inteligente que fosse, era impossível para ele saber que Sung Jin tinha lutado ao lado dele por vários capítulos antes da regressão. Especialmente porque quanto mais inteligente ele era, mais ele seria incapaz de prever coisas longe do senso comum. Durante a discussão antes do início das raids, muitas vezes ele foi encontrado dizendo: Esse é um caso excepcional. Primeiro, façam o que eu digo. Por excepcional, significa que a probabilidade de algo acontecer foi baixa. Com todas as coisas consideradas, algo que seria raro testemunhar. Elish perguntou a Sung Jin de uma posição curvada: Você? O que você é? Sung Jin ergueu a espada e respondeu: Eu sou um caso excepcional. E Elish? Sung Jin aproximou-se de Elish com as espadas prontas. Mas Elish levantou as mãos e disse: Ei! Ouça-me por um momento. Sung Jin parou suas mãos. O mínimo que posso fazer é ouvir suas últimas palavras. Eu não sei de onde você veio ou o que você fez. Mas por que você está tentando me matar? Sung Jin deu uma resposta curta. Porque você é um troll. Espere. Então, por que você ataca apenas eu e deixa o espadachim sozinho? Sung Jin fechou a boca em sua pergunta. Escolhido e escolhedor. Ele não conseguiu revelar tudo para ele. Ele não queria dizer nada a ele. Mas então Elish disse: É porque esse espadachim é um escolhido. Então você é o escolhedor? Os bônus de atributos dos escolhidos são exatamente 20% dos seus. Estou errado? Tão inteligente como sempre. Ele conseguiu deduzir o relacionamento de Sung Jin com apenas os atributos. Ao ver Sung Jin ficar quieto, Elish continuou a falar. Ei! Acho que você está entendendo mal algo.
Eu estava atacando porque esse outro cara me atacou primeiro. Você não viu a aura vermelha ao redor dele? Eu estava apenas me protegendo. Sung Jin não pôde deixar de sorrir. Ele nunca viu Elish mostrar esse lado patético antes. Nem mesmo Elish pode fazer qualquer coisa diante do poder absoluto. Esse homem não ataca aleatoriamente os outros. Se ele o atacou, você deve ter feito algo para provocá-lo. Elish então se afirmou fortemente enquanto dizia: esse espadachim é muito emocional. Ele sofreu tristeza quando os companheiros morreram e tentou me culpar por suas mortes. Foi quando ele me atacou. O que eu deveria fazer? Estou participando da raid e apenas tentando sobreviver. Mas ele me atacou. Era uma autodefesa. Mesmo. Sung Jin o encarou por um momento. Ele não sabia exatamente qual método ele usou. Mas era muito provável que ele provocou intencionalmente Franz para iniciar a luta. Mas esse espadachim é muito emocional. Ele também não estava errado sobre isso. Franz também atacou Sung Jin antes de continuar sozinho. Era bom que Franz tivesse um forte senso de justiça. Mas às vezes era muito estreito. Eu deveria pelo menos falar com ele antes de matá-lo? Sung Jin pensou. Então ele decidiu perguntar: se você fosse tão justificado, por que você correu quando me viu? O que mais poderia fazer quando alguém mais forte do que eu viesse me atacar? Eu só poderia correr. Então você me emboscou. Você era mais rápido que eu. E rastrear alguém através do campo de neve é muito fácil. Então pensei que fosse a única maneira de continuar vivo. Eu estava fazendo uma última luta desesperada pela sobrevivência. E mesmo assim, eu estava planejando apenas fazer 1 ou 2 golpes antes de fugir novamente. Ele ainda fala de forma muito convincente. Ele já foi um oficial militar. Seria difícil verificar a verdade apenas falando com ele. Sung Jin pensou em usar o olho de Jeremias. Não importa o quanto treinasse. Seria impossível contornar completamente os efeitos desse item. Sung Jin tocou o item quando ele perguntou: então você está dizendo que você nunca trollou antes? Claro. Eu apenas fiz isso 1 ou 2 vezes. O espadachim era muito forte. Não tive escolha senão colocar minha vida em jogo para vencê-lo. Sung Jin esperou que seus pensamentos superficiais o alcançassem. Mas em vez de seus pensamentos, olho de Jeremias. Recarregamento de 5 minutos e 7 segundos restantes. A operadora lhe deu um anúncio. Oh. Certo. Ele já havia usado o olho quando falava com Baltrin. Você passou. Ele havia viajado para outra dimensão desde então. Mas nem mesmo 5 minutos se passaram. Sung Jin olhou para Elish de cima. Devo dar-lhe 5 minutos? Mas isso levaria muito tempo. Este homem esperto pode tentar algo enquanto isso. Sung Jin considerou suas opções. O que devo fazer? Cortar fora sua cabeça como de costume? Ou esperar e ouvir seus pensamentos internos? Enquanto isso, Elish continuou fortemente a fazer uma circunstância para si mesmo. Vá perguntar ao espadachim por que ele me atacou.
Também tenho curiosidade. Sung Jin olhou para onde Franz estava longe. Se Sung Jin o trouxesse para falar, a verdade poderia ser revelada com bastante facilidade. Mas talvez devido a um ferimento, Franz não havia se levantado de onde ele caiu longe. Em outras palavras, ele poderia estar blefando sabendo que Franz não seria capaz de explicar bem devido às suas circunstâncias. Mas enquanto Sung Jin estava pensando nas coisas, ele percebeu de repente. Os bônus de atributos dos escolhidos são exatamente 20% dos seus. Foi quando ele me atacou. O que eu deveria fazer? Finalmente. Sung Jin olhou para o título do homem. Coração congelado. Ele havia negligenciado considerar o título de Ilish porque já sabia quem era Ilish. O fato de que Ilish decidiu equipar esse título sobre um título de combate era a prova mais definitiva que ele precisava. Agora que penso nisso, não só você conseguiu ver meus atributos, mas também sabia os atributos de Franz. Ah! Isso é verdade. Me deixando de lado. Como você sabia seus atributos? Se ele de repente o atacou. Quando você teve tempo de verificar seus números? Ah! Isso é um hábito meu. Eu sempre verifico para ver os atributos de outros caçadores antes de começar. Preciso conhecer as particularidades dos meus aliados para criar um plano de batalha. Foi quando Sung Jin percebeu que algo estava errado. Mas você poderia simplesmente pedir-lhes isso. Bem, é complicado. E não posso pedir-lhes qualquer coisa pequena. Sung Jin decidiu colocar uma questão aqui para atraí-lo. Então, como você pode verificar os atributos de outras pessoas? E para isso, Ilish finalmente atingiu o fundo do poço. A habilidade ativa do meu título oculto. Ela me permite verificar os atributos do caçador que eu designo. E ele era inteligente o suficiente para mentir sobre qual dos títulos lhe deu esse poder, culpando um título oculto. Se ele tivesse feito uma desculpa sobre um item que lhe permitia ver os atributos dos outros, Sung Jin teria podido pedir-lhe para abrir a página de atributos para ver. Mas infelizmente para ele, Sung Jin acabou de obter o título Coração Congelado. Nessa raid, não importa o quão inteligente seja alguém, eles só podem ser tão inteligentes quanto a informação que eles têm acesso. Sung Jin trouxe sua espada para o pescoço de Ilish. Então você verificou seus alvos antes de cometer trollamento. O cu. O quê? Eu disse que não era por causa de trollamento. Eu estava apenas pensando no grupo. Sung Jin balançou a espada sem mais uma palavra. Clang! Ilish mal levantou seu escudo a tempo de bloqueá-la. Mas Sung Jin moveu Artêmio quase ao mesmo tempo e cortou sua mão. Ah! O escudo junto com o braço caiu no chão. Sung Jin dirigiu-se ao homem que estava gritando de dor. Desculpe. Mas eu odeio pessoas que se mostram diferentes do que elas são por dentro. Uma vez que sua mão foi cortada, ele finalmente se tornou um pouco mais honesto. Você. Eu não sei o que você é. Mas esse cara. Escolha-me ao invés dele. Eu sou muito forte.
Você viu, Certo? eu derrotei aquele cara que teve uma incrível quantidade de bônus de atributos. Basta pensar nisso. Se você me der um bônus, eu posso ser um grande trunfo para você. Sung Jin mordeu seus lábios por um momento. Ele sabia melhor do que ninguém o quão forte era Elish. Por isso, foi uma pena. Se ao menos ele tivesse sido uma boa pessoa, ele teria feito o aliado mais confiável. Mas ele não era esse tipo de homem. Sung Jin deixou seu olhar cair quando ele tristemente sacudiu a cabeça. Desculpe. Mas não importa o quão forte você é. Eu não posso aceitar quem vai prejudicar o grupo. Naquele momento, Elish pulou como uma mola e veio avançando para Sung Jin, tirando um punhal que ele havia escondido em algum lugar. Stab! O som de uma lâmina perfurando a carne reverberou em toda a planície congelada. Sung Jin olhou para baixo. Antes que o punhal de Elish pudesse perfurar seu coração, uma espada de 2 mãos tinha voado da esquerda e tinha atravessado um lado do peito de Elish. O dono da espada de 2 mãos não era outro senão Franz. A corrente elétrica que saiu da lâmina queimou Elish vivo. Sung Jin observou por um momento antes de balançar a sangue vingado. Pá! Ele decapitou Elish e depois se desculpou com Franz. Desculpe. Eu sei que você queria vingança. Mas se eu matá-lo, eu posso obter 2 itens. Os itens surgiram do corpo de Elish e caíram no chão. Franz se apoiou e baixou a cabeça. Não. Estou realmente muito grato a você por me ajudar. Estou feliz em ajudar. Sung Jin verificou os itens caídos na neve. Era o escudo e o manto que ele usava. Provavelmente eram muito valiosos se ele tivesse decidido usá-los. Reunião inesperada. Recompensas inesperadas. Sung Jin pensou enquanto recolhia os itens e os colocava no cubo. Franz se aproximou dele para se desculpar. Sinto muito. Eu deveria ter ganho. Não consegui vencer um único troll. Sung Jin queria dizer-lhe. Está bem. Ele não era um troll comum. Mas, em vez disso, ele apenas bateu levemente em seus ombros 2 vezes. Sung Jin percebeu que o corpo de Franz estava vermelho. Ele estava em um estado de troll. Sung Jin disse a ele. Ei! Franz. Sim? Você é uma pessoa importante. Você sabe por quê? E? O que você disse? O rosto de Franz ficou vermelho quando ele se envergonhou. Sung Jin sorriu e continuou a dizer. Você é o único troll que não matarei em todas as raids. Seja grato. Ah. Sim. Obrigado, Kei. Não fique aqui e vá caçar um pouco mais antes de voltar. Você tem o monopólio dessa rodada. Obtenha o máximo possível. Entendido. Senhor. Kei. Então. Sung Jin e Franz passaram o tempo restante vagando pela planície congelada para caçar os monstros que restavam. Como Sung Jin não conseguiu receber qualquer contribuição das outras dimensões, tudo o que eles mataram foi atribuído apenas a Franz. RAD 100% completa. Parabéns! Você obteve um item lendário. Franz
recebeu recompensas maciças dignas de alguém que foi o único destinatário de tudo que havia para obter no capítulo. Por último, mas não menos importante, você receberá títulos que ganhou nessa raid. E mediador, ao matar membros do grupo que entraram em estado troll. Obtenha 2 dos seus itens equipados. Oh! O título que ele sempre quis. O mediador foi finalmente concedido aqui. Finalmente! Sung Jin disse a Franz que estava muito satisfeito. Então nos veremos amanhã de manhã. Vá para a cama cedo, já que o número de escolhidos aumentou em 1. Você precisará cumprimentá-lo. Ah! Entendido. Que? A operadora logo fez uma contagem decrescente. Voltando ao salão dos caçadores. 10. 9. 8. 7. 1. Franz e Sung Jin foram teletransportados simultaneamente para o salão dos caçadores. Em um prédio com colunas infinitas conhecido como Salão dos Caçadores. O lugar que estava cheio de pessoas até onde os olhos podiam ver diminuiu consideravelmente agora. Os caçadores viram o rosto familiar da operadora aparecer entre os pilares. Parabéns! Os caçadores reunidos aqui conseguiram concluir 11 capítulos. Dos 7.310.067.613 participantes da raid do capítulo 1. O número atual de caçadores é agora 103.655. Todos aqui são agora parte do top 0,0014%. E tem provado seu valor através da sua força. O que? Tão poucos restantes? Eu acho que muitas pessoas morreram durante a raid do dragão. Eu acho que muitas pessoas congelaram até a morte nessa rodada também. Enquanto observava os outros falarem assim, Sung Jin pensou para si mesmo. Não demorará muito agora. Quando esse salão estiver cheio com apenas os 10 caçadores finais,